A nossa próxima palestra, tá, vai ser exatamente essa. Design inteligente e a assinatura na célula. Quem vai ministrar para a gente é o professor Rafael. O professor Rafael tem me ajudado lá no CIBIMA, em algumas palestras do Núcleo de Criacionismo. Ele é professor do Centec e ele é a sua especialização em química, né, bioquímica, e ele está aqui conosco também e faz parte da Igreja Bíblica lá do Parque Rio Branco, cujo pastor é o pastor Jario, não sei se vocês conhecem. Então, quero chamar aqui o irmão Rafael, tá? Que Deus esteja lhe conduzir, lhe abençoar. Uma satisfação você ter vindo para cá, Rafael, nos ajudar aqui na palestra, tá bom? Edival, fica aí. Boa tarde a todos. Com uma alegria muito grande, eu estou com vocês hoje aqui. Eu recentemente me aproximei do CIBIMA. Já fui aluno do CIBIMA, cheguei a fazer umas 2 disciplinas, mas não concluí o curso de teologia. Que, por sinal, é um desejo muito grande meu de poder retornar àquela casa tão maravilhosa, tão importante para o estado do Ceará, preparando nossos jovens para defender a fé que, infelizmente, nós temos presenciado uma geração de jovens com grande dificuldade de poder argumentar, de poder debater, né? Então, com alegria muito grande que eu aceitei esse convite do pastor Demétrio. É um desejo meu, né, poder contribuir com esse núcleo. Tenho contribuído de forma muito tímida, mas à medida que a gente vai conhecendo esses irmãos tão amados, é nosso desejo de poder contribuir mais intensamente. Pois muito bem, vamos lá para nossa apresentação de hoje. Quero dividir com os amados esse tema sugerido pelo pastor Demétrio, design inteligente e assinatura na célula. Está carregando lá. E uma das coisas importantíssimas que nós, como estudiosos dentro do campo da ciência, a gente não pode deixar de falar, e vocês vão ver algo muito intenso nas nossas apresentações hoje aqui, é que o campo de conhecimento científico não é o único e nós não devemos depositar todas as nossas fichas nele. Infelizmente, a cultura brasileira e mundial é muito forte em colocar a ciência como a única área do conhecimento que nós devemos mergulhar. E é nosso desejo apresentar para vocês hoje aqui, a gente vai caminhar dentro da ciência, sim, porque o tema é pertinente, vai entrar, sim, principalmente nas ciências exatas biológicas. Entretanto, algo que eu achei maravilhoso, eu não poderia deixar de falar aqui, é essa ênfase de ser trabalhado o pensamento filosófico. Nós desprezamos, há pouco mais de 2 séculos, a importância do bom pensamento filosófico. E eu fiquei muito feliz em saber que dentro de um evento desse criacionista, além de se falar de ciência e teologia, também vocês trouxeram aqui o pastor Glauco, um excelente filósofo que nós temos no nosso meio, para também trabalhar esse tema. Ok? Então, design inteligente, assinatura na célula. Então, quero mostrar para vocês um esboço, tá bom? Do que é que a gente pretende apresentar para vocês aqui ao longo desses próximos 50 minutos. A gente vai seguir essa sequência. A gente vai iniciar trabalhando um eixo que eu tenho estudado e tenho julgado ser muito importante, que é o CHR, Conhecimento Humano da Realidade. Logo em seguida, nós necessitamos, para falar de design inteligente, a gente necessita falar do naturalismo científico. E eu percebi que foi bem batido aqui, acho que vocês estão bem treinados, né, bem afiados nesse caminho trágico que a ciência tomou no finalzinho do século XIX, e até hoje a gente bebe demais o naturalismo científico. Então, logo em seguida, a gente vai apresentar o design inteligente, a gente vai tentar mostrar aqui o que de fato é esse grupo de pesquisa, esse grupo de estudiosos e qual a proposta desse grupo, tá bom? Depois a gente precisa e necessita equipar a todos vocês sobre a pedra no sapato do evolucionismo, que é onde nós devemos atacar e necessitamos atacar, porque é onde os argumentos de quem defende a evolução é muito limitado. E depois a gente vai fazer uma separação saudável. Design e designer.
porque aqui é o ponto fraco da teoria do design inteligente, tá bom? As implicações que o design apresenta e as implicações, com certeza, é o designer. Designer e o projetista, o desenhista. Design e o desenho. Ok? E, por fim, nós pretendemos finalizar com a evidência de desenho que a biologia apresenta fortemente. Falou de TDI, a gente tem que mergulhar dentro do campo biológico, tá bom? Minha formação é dentro de química, mas há pouco mais de 5 anos eu ministro a disciplina de bioquímica, então necessariamente você precisa mergulhar nesse conhecimento para poder entender o design inteligente. Ok? Então vamos lá. Vamos começar com a palavra de Deus, importantíssimo. Nós acreditamos no Deus das Escrituras. E o que é necessário, antes de iniciar uma apresentação dessa, que a gente vai falar de ciência, é fundamental lembrarmos que em todas as eras, não só na época de Paulo escrevendo aos Colossos, né? Mas hoje sempre existiram grupos de homens que o objetivo deles era enganar, enredar, entrelaçar, aprisionar homens e mulheres com as suas filosofias. Olha a palavra lá que eu comentei, né? A importância dela, né? Que são vãs, mas que são sutis. E como é sutil, como esse povo adora enganar, principalmente os eleitos, com argumentos sutis. E não só enganar, mas entrelaçar. E muitas vezes nós, infelizmente, somos entrelaçados e não conseguimos sair dessas redes por argumentos filosóficos. Pois muito bem, eu quero iniciar também com a citação, estou me acostumando com esse botãozinho aqui. Eu quero iniciar com a citação de Francis Bacon, citação importantíssima que justifica a importância de, para além da palavra de Deus, nós, como criaturas do nosso grande e maravilhoso Deus, o Deus bíblico, a importância da observação. Francis Bacon, em uma das suas citações, ele disse: não deixe ninguém pensar ou sustentar que uma pessoa pode pesquisar tão longe ou ser tão bem estudada, tanto no livro da Palavra de Deus, quanto no livro das obras de Deus. E fica muito claro, nesse argumento aqui de Francis Bacon, que é conhecido como o Manifesto dos Dois Livros, que essas obras de Deus, Bacon, que é um dos pais do método científico, que Descartes, lá no século XVI, vai estabelecer, vai fundamentar todo esse argumento de Francis Bacon numa sequência que, em tese, a ciência deveria usar até hoje. E nós vamos ver que, infelizmente, ela não tem utilizado. Então, o que é que Francis Bacon está dizendo aqui para a gente? Que nós podemos ir longe. Se eu e você mergulharmos com profundidade nas Escrituras, mas nós podemos ir também bem longe, se unido às Escrituras, eu e você buscarmos compreender como é que esse universo funciona. Pois muito bem, para isso a gente precisa fazer uma definição importantíssima do que seria ciência, ok? Então, quando a gente fala de ciência, algo importantíssimo que a gente não pode deixar de falar é que ciência não é ciências exatas, mas foi embutido na nossa cabeça. Você já vê esse argumento. Você está conversando com alguém, aí vocês entram num ponto de discordância, a pessoa olha para você e fala assim: mas me prova cientificamente. Você já passou por isso, não foi? Certamente você passou por isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a ciência do século XXI, ela se tornou uma deusa. E quando eu falo de ciência, é a ciência exata, porque infelizmente, nós reduzimos todo o conjunto de conhecimento que o homem acumulou ao longo de todas as eras, e nós acreditamos que essas eras não ultrapassam 6.000 anos. E esse conhecimento a gente dividiu em várias caixas: geografia, física, filosofia, química, biologia, e mais recentemente essas áreas se cruzaram, formando a bioquímica, a biotecnologia e por aí vai. Mas a verdade é que ciência é o acúmulo de conhecimento em diversas áreas. Qual é o problema? É que nós estamos desprezando as outras áreas do conhecimento humano. Estamos exaltando somente as ciências exatas,
desprezando as ciências filosóficas, as ciências políticas e diversas outras ciências que o homem acumulou até aqui. Bom, é importante enfatizar para vocês que as ciências exatas, que é o que a gente quer apresentar hoje para vocês, elas seguem um método. O método, nada mais nada menos, é uma cartilha com alguns pressupostos. E o objetivo da ciência é a verdade. A gente quer observar a natureza e a gente quer chegar a conclusões verdadeiras. Para isso, eu preciso fazer perguntas verdadeiras, estabelecer pressupostos verdadeiros para me chegar à verdade. Porque se eu começar com pensamento filosófico falso, eu vou estabelecer perguntas falsas. E com perguntas falsas, nós não encontraremos a verdade. Então, o que é ciência? Ciência é o acúmulo de conhecimento que o homem tem unido até aqui, que nos trouxe até o século XXI. E algo importante que a gente não pode deixar de falar é que ciência ela se propõe em trazer, em buscar a verdade. E é aqui que a gente entra em algo importante. Eita, já começou o negócio aqui. Desativo aqui. Eu quero mostrar para vocês esse gráfico e eu queria estimulá-los a cada ponto, cada círculo presente nesse gráfico ser um desafio para você. Em não ser radical em apenas uma dessas áreas e ficar mergulhando ou injetando seus estudos só em uma área do conhecimento, porque certamente você não vai ter um conhecimento da realidade na sua totalidade. E aí você pode se tornar um fundamentalista, um radical. Eu vou dizer quais são os fundamentalistas do século XXI. Aqueles que só bebem dessa área do conhecimento, que nós chamamos de ciência. Eita! É o movimento que nós chamamos de cientificismo. A gente tem uma palestra só para falar disso aqui. Estão embebedados à comunidade científica. Eles desprezaram essa área do conhecimento, essa daqui eles não desprezam, não. Isso aqui eles detestam, eles odeiam. Né? Passamos dessa era aqui. E eles desprezam, com certeza, o conhecimento histórico. E, por consequência, por tabela, a cultura foi influenciada pelo cientificismo e nós vivemos isso. O que é o cientificismo? Você exalta essa área do conhecimento e, se não for fisicamente, quimicamente, biologicamente comprovado, acabou. Não precisa argumentar mais com você, não. A física diz que isso não existe, acabou. E o conhecimento histórico, que tem a sua metodologia, que deve ser considerado. E o conhecimento político, a arte de governar o povo, nosso país, sofreu e está sofrendo até hoje, porque nós rejeitamos o conhecimento político. E o conhecimento filosófico, tão importante, como eu disse aqui, como é bom ver servos de Deus fazendo a boa filosofia. E o conhecimento teológico, as 10 doutrinas, soteriologia, pneumatologia, martiologia. Isso é importante. Se você não entende a visão errada da sua antropologia, quem você é, vai interferir na sua visão de quem é Deus. E, consequentemente, vai turvar todas as outras áreas do conhecimento. Não é à toa que a gente botou ela lá em cima, porque em grau de relevância, sem dúvida, a teologia ela tem um aspecto especial. E aqui, quando a gente fala teologia, a teologia bíblica, ok? Teologia bíblica, a boa teologia bíblica. Vou falar até assim, né? Tem umas teologias que estão aparecendo aí que só misericórdia, né? Pois, muito bem, uma área importante para se entender design inteligente é quando a gente mergulha sobre a origem da vida. E aqui é um desafio muito grande, quando a gente fala de origem da vida. Porque se você pegar, por exemplo, um feto dessa imagem aí, e você for para a constituição química ou bioquímica desse feto, você vai ver que ele é formado por aproximadamente 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio, 2% de cálcio, 1% de fósforo, e aí você tem vários elementos traços, magnésio, cobre, enxofre e muitos outros. Nós conhecemos muito bem.
A comunidade científica conhece muito bem a composição química de um organismo vivo. Sabe qual é o grande problema para a comunidade científica? É que se você misturar essas quantidades tudinha e botar no balde, e agitar, e soprar, e tacar raio, não sai nada. Não sai vida. No máximo, sai um corpo. Né? No máximo. Você, né? Sabendo fazer uma massazinha de modelar com esses elementos químicos, talvez com uma mente inteligente por trás, modelando, sai um corpo. Mas não sai vida. Não sai de jeito nenhum. E aqui abre-se um gargalo gigantesco, porque a ciência, e aqui eu falo de ciências exatas, ela ousou, foi uma ousadia, querer explicar para mim e para você que é possível explicar o surgimento da vida utilizando física, química e biologia. Nós ousamos. E o pior é que alguns se atreveram a dizer, achamos a resposta, foi assim. E o fato, amados, é que a comunidade científica, pelo menos os verdadeiros cientistas, ainda que sejam evolucionistas, os sinceros, eles deixam bem claro, e eu vou apresentar aqui uma citação do Andrew Noll, que é o maior evolucionista vivo atual, patado ali com Richard Dawkins. E pelo menos, diferente de Dawkins, ele é sincero, né? Ele vai dizer, a gente não sabe onde é que a vida veio. Mas a grande problemática dessa ousadia foi algo muito simples, e eu vou mostrar para vocês. Essa ousadia começou aí, ó, no naturalismo científico, ok? O naturalismo científico foi uma proposta dentro da comunidade científica no final do século XIX, 1880, 1890. E a proposta foi o seguinte: para ser científico, necessariamente você tem que eliminar a causa inteligente. Houve uma reunião entre os cientistas com pressupostos ateístas, porque nós vivíamos numa época, olha o conhecimento histórico aí, ó, nós vivíamos numa época onde o deísmo já tinha atingido o limite e eles disseram, rapaz, a gente não precisa mais de Deus não, a gente consegue explicar tudo aqui, inclusive a vida, olha a ousadia. Só utilizando matéria, o espaço e a energia. Pronto, a gente explica isso aí e está tranquilo e vamos lançar as teorias. E de lá para cá, essas teorias com remendo atrás do outro, eles ousaram, jogaram nos centros acadêmicos, com força, de forma que é quase que unanimidade. Só existe uma linha estabelecida pela comunidade científica de como a vida surgiu aqui na Terra. E que linha é essa? O evolucionismo. Um absurdo, uma afronta ao seu intelecto e ao meu intelecto, mas é o que está aí. É o que está aí. Sabe qual é o grande problema dessa comunidade científica? O pacto que eles fizeram, não é a comunidade científica, mas o pacto que englobou a maioria dos cientistas. Está falhando aqui. Se trocar seria bom. Tem outra aqui embaixo? Deixa eu ver aqui. Som, pronto. Vamos trocar aqui. Pois bem, esse pacto feito de que para você explicar a origem da vida, a origem do universo, necessariamente só seria possível estabelecer essa explicação com essas três entidades, espaço, matéria e energia. Abriu-se um gargalo muito grande. Por que abriu-se um gargalo muito grande? Porque quando a gente adentra no século XX, lá por meados do século XX, 1930 e 1950, já existia um consenso, tanto em evolucionista, como aqueles que não eram, de que essas três entidades elas não explicariam a origem da vida ou do universo. É tanto que uma teoria que está ganhando muito força sobre o universo é o universo holográfico, né? Que é a informação presente no espaço. Muito interessante a teoria e é possível que caminhe para isso. Mas voltando para a origem da vida, algo importantíssimo que foi observado é que, além desses elementos químicos combinados, você tinha, nesses elementos químicos, padrões se repetindo, e esses padrões que se repetiam, ficava muito claro, eu tenho informação codificada ali dentro.
E essa informação codificada, ela ficou muito forte, muito presente no DNA. Se tem uma coisa que é assim, inquestionável, seja você TDIsta, que defende a teoria do design inteligente, ou você TE, que defende a teoria do evolucionismo, você tem que concordar, não dá mais para fugir disso. Existem moléculas bioquímicas organizadas, se repetindo em padrões de forma zipada, num espaço minúsculo, e com certeza aquilo ali, aquela informação codificada, é uma entidade que eu não posso deixar de considerar. Isso é um consenso. O grande problema é que mesmo nesse consenso, os evolucionistas eles procuram o caminho para justificar que essa informação codificada ela é fruto do acaso. Né? E a gente vai apresentar um cientista para vocês aqui que virou TDIsta, porque ele abandonou, ele escreveu até um livro e abandonou depois aquilo que ele tinha escrito. Eu fico imaginando a frustração de um cientista, né? Que é o Jim Cannon. Você termina seu doutorado, aí escreve um livro. Quem está escrevendo um livro sabe o trabalho que dá. Eu estou há 2, 3 anos, não estou conseguindo terminar. E aí, depois que você escreve, você vai para a sala de aula, um aluno lhe questiona, aí você... Rapaz, eu acho que eu deixei passar isso. Aí o que é que acontece? Ele abandona isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar quem é esse que é inclusive um bioquímico. Rapaz, que mouse querendo... Pois bem, então hoje é um fato, existe um código, e esse código é presente na vida, e uma coisa é certa, código, necessariamente, todos os códigos que nós conhecemos, por trás desse código existe um termo que a gente chama na comunidade científica, que é um código necessariamente precisa do argumento teleológico. E o que é o argumento teleológico? Teleológico. A gente, né? Faltou? Sim, está escrito errado ali, né? Não faltou não, pastor. Ótimo, pastor. E o que é o argumento teleológico, aquela correção ali? É a ideia de que, para você codificar algo, para você colocar informação que nós estamos referindo aqui são padrões. Isso necessariamente é produto de uma mente. Como é que dentro do naturalismo científico você tem um universo que surge do nada, que cria energia, essa energia se transforma em matéria, e essa matéria chega à vida sem ter uma mente por trás que organize essa matéria em padrões? Nós não presenciamos isso. Se um dia você estiver lendo ou tentando entender um código de barra, você vai ver que tem uma mente por trás que colocou cada quadradinho na sua posição, no caso ali do QR Code, né, ou o código de barras. Você vai ver que é uma forma compactada de você apresentar a informação. Ora, se eu olho para o código de barra e por inferência, e na ciência a gente faz muito isso, a gente vai inferir, porque você não pode comprovar nada em ciência, você infere. E aí o melhor argumento é o que prevalece. Se você olha um CD, e aquele CD que é só matéria, quando você chega na sua casa, pega aquele CD, bota no computador e tem imagens e tem sons, qual a inferência que você vai fazer? A primeira inferência é: esse CD estava, sei lá, numa praia e antes de ser uma praia, antes de ser aquela areia da praia, era algumas rochas específicas que tem bórax, que é um principal substância química para você fazer o plástico e o vidro. E aí algumas descargas elétricas tacaram naquele pedaço de bórax com outras rochas, porque na realidade são várias substâncias químicas para você formar um CD. E aí teve uma descarga elétrica violenta que cortou aquela rocha na forma redonda, né? Assim, proporcional, e ainda fez um círculo concêntrico bem no meio.
E não só essa energia cortou, mas jogou ali dentro imagens e som. Poxa, isso é uma afronta à sua e à minha mente. É óbvio que tem engenheiros de software e tem programadores que entendem a linguagem de programação e conseguiu colocar padrões ali para aqueles padrões virarem cores e sons e imagens. Não tem como você desmembrar a ideia de código com uma mente por trás. Necessariamente, algo que é vivo, necessariamente é teleológico. Tem intuitos, tem objetivos, tem propósitos. Algo interessante, e eu sei que o título desse livro é até engraçado, né? Olha o título do livro. Um ateu garante, Deus existe. As provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada, Anthony Flew. Esse livro é interessante porque esse ateu usa só a filosofia, ex-ateu, na verdade, né? Ele usa só a filosofia para dizer, olha, vocês estão tentando aqui apresentar para mim que a vida pode surgir espontaneamente, a vida codificada como nós presenciamos hoje. E, infelizmente, isso filosoficamente não é aceitável. Ele diz, em uma parte desse livro, como pode um universo de matéria sem inteligência produzir seres com química codificada? Né? Uma indagação extremamente pertinente. Como é que algo que não necessita de uma mente por trás cria algo que obrigatoriamente necessita de uma mente, que é o código? Esse exercício da boa filosofia é o que eu tenho dito para vocês desde o início, nós estamos perdendo. Outra citação muito importante, e essa citação vem de um programador, Richard Cameron. Ele diz o seguinte: algo que seja vivo também será teleológico. Está escrito certo agora ali, né? Biólogos contemporâneos, filósofos da biologia e trabalhadores do campo da vida artificial ainda precisam dar uma explicação do que significa ser vivo. Porque a explicação que eles estão dando aí estão eliminando a ideia de uma mente por trás disso. Pois bem, a gente só pavimentou o terreno para poder apresentar para vocês a teoria do design inteligente. Tenho certeza que alguns aqui já conhecem, mas sempre é bom ter uma visão diferente, né? do mesmo tema. Pois bem, então o design inteligente é uma teoria científica, sim. Você não vai achar isso no Google da vida. Vão chamar de pseudociência, de corrente filosófica. Eles vão dar todos os outros nomes. Eles não vão dar nome de ciência. Muito menos dizer que é a boa ciência. Mas é uma teoria científica, sim. E ela nasce por volta de 1992. E a proposta dessa teoria é: nós queremos eliminar, como cientista, a possibilidade que foi colocada até hoje. Que possibilidade é essa? Eu não preciso de uma mente inteligente para explicar a origem da vida. Você deixam bem claro. É necessário, sim. Você não pode eliminar essa possibilidade. Tem como eu fazer ciência e, ao mesmo tempo, dizer que é necessário uma mente inteligente para explicar a origem da vida. Essa teoria científica ela é uma teoria rebelde, né, entre aspas, mas é uma teoria que une um grupo de cientistas com boa graduação e eles deixam bem claro: nós não nos curvamos ao pacto naturalista filosófico feito no final do século XIX. Um grupo de homens se reuniu e deixaram bem claro: olha, a gente não vai se curvar esse pacto que vocês fizeram. Vocês não estão fazendo ciência, vocês estão eliminando a possibilidade da gente entender o que é vida. Design inteligente também busca sinais de inteligências em biomoléculas. Então, qual é o objetivo desse grupo? Olhar para moléculas microscópicas e tentar enxergar que tem inteligência por trás daquelas moléculas. Okay? Que tem um desenho. E o grande problema é que os evolucionistas eles vão para a implicação disso. Né? Se tem um desenho, é porque tem um desenhista. Aí eles querem atacar, dizendo que a gente está jogando criação dentro do design inteligente.
Isso é totalmente injusto e é uma forma infantil, porque você rebate com argumentos científicos e não naquilo que é inferência, né? Dr. Marcos Erbel, ele até fala, que é um dos principais TDIstas aqui do Brasil. E daí? E daí se tem implicações teológicas? E daí? O objetivo do cientista é estudar essas biomoléculas e, rapaz, isso aqui é produto de uma mente. Agora, quem é essa mente? Pergunta ao pastor da igreja, ao padre. Aí, agora, eu não vou deixar de fazer ciência porque você está segurando aqui no meu calcanhar dizendo, opa, mas isso aí está levando para a religião, está levando para a Bíblia. De jeito nenhum. Pois muito bem. Então, nasce em 1992, essas são as principais figuras. Está ali aquele senhor, é um professor, Philip Johnson, e ele, cansado dessa mentira do evolucionismo sendo ensinado nas escolas, ele convida vários amigos. Rapaz, vamos reestruturar esse negócio aqui. Então, ele vai pegar esse bioquímico aqui, que é o Jim Kenyon, que foi o que, depois de ter escrito o livro, o aluno chegou lá para ele e falou, professor, explica isso aqui para mim. Aí ele, vixe, sei não. E agora? Não, eu queimo o livro. Não adianta aquele ali que eu escrevi, não dá mais certo, não. Eu não acredito mais, não estou sabendo explicar. Né? Stephen Meyer, aquele jovem ali, okay? É um físico. Esse aqui é o Paul Nelson. Olha a formação dele, para você ver como o Brasil está distante. Ele é filósofo da biologia. Já viu isso? Aqui no Brasil, não, a filosofia foi desprezada aqui. Nos Estados Unidos, assim, as linhas de formação, o negócio é tão específico que você tem uma faculdade de filosofia da biologia. Parece só até estranho para a gente aqui no Brasil, né, essa formação. Não entendi. Pois existe essa formação lá. E talvez o principal ícone do design inteligente seja este aqui, o Dr. Michael Behe. Está bem velhinho já. Essa foto dele aqui eu acho que ainda não é tão atualizada. Okay? Ele aqui leu um livro de um geneticista australiano, depois de ter feito um doutorado gigantesco, assim, altamente renomado nos Estados Unidos. Aí ele leu um livro, eu acho que eu coloquei esse livro no próximo slide. Esse livro aqui, Evolução, a Teoria em Crise, um geneticista australiano. E assim, foi um argumento atrás do outro. Michael Behe era evolucionista e ele lendo o livro, ele ficando cada vez com mais raiva, né? Fui enganado. Né? Você passar de um doutorado e você olhar para trás e ver que aqueles seus 12 anos de educação básica, mais 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, alguém estava te enganando, é uma frustração muito grande, né? Ele canalizou essa frustração para estabelecer a teoria do design inteligente e ele tem corrido o mundo todo defendendo essa teoria. Pastor, se eu não me engano, ele estava naquela palestra que a gente teve lá na UFC, não foi? O Michael Behe? Não tenho certeza, mas tinha um dos proponentes defensores do design inteligente que ano passado estava aqui no Ceará. Estava não, né? Mas tinha um americano lá, não estou lembrando quem é, não. Pois bem, o que é importante apresentar aqui para todos vocês? O que era a biologia do século XIX e o que é a biologia do século XXI? Porque quando Darwin ele pegava aquele microscópio óptico dele, que aumentava 30, 40 vezes, e ele olhava para a célula, ele via uma bolha de protoplasma, é como se fosse só um gel. Na época de Darwin, olhava-se para a célula e só enxergava um gel, como se fosse um gel dentro dela. Ok? E aí, Darwin teve uma experiência por volta de 1825, 1930, na ilha de Galápagos. Ele observou uns tentilhões lá, tinha um bico maior, um bico menor. E ele viu que mudava as estações, calor, frio, variava o tamanho dos bicos dos tentilhões. Foi isso que ele observou. O primeiro passo do método científico é a observação. Ele fez bem, começou bem. Aí pegou o naviozinho dele, voltou para a Inglaterra. Passaram 25 anos, ele lança
ele publica um livro, A Origem das Espécies, que virou assim a Bíblia dos evolucionistas. E por essa observação da variação do bico dos tentilhões, Darwin chegou à seguinte conclusão: rapaz, não é só os bicos que variam, não. A cabeça varia, as penas variam, pode virar escama. E ele fez uma extrapolação assim, tão gigantesca que aquelas microvariações, que é normal acontecer em todas as espécies, como existem as microvariações nas cores de pele, nas cores de olhos, é normal isso, mas você nunca vai ver um tomate variando para se transformar numa cenoura. Isso não é ciência, meu amigo. Não existe um método científico que descreve isso. Mas, pela observação dos bicos dos tentilhões, a gente percebe que ele estava morrendo de medo, ou eu não sei que pesquisa maluca foi essa. Ele levou 25 anos observando o bico dos tentilhões e publicou A Origem das Espécies. E ele se alicerçou em alguns princípios dentro da tentativa, e lembre-se, esse período aqui, o século XIX, o teísmo já estava se levantando, o ateísmo estava se levantando com força. Alexander Oparin, Stephen Miller, Sidney Fox, esses caras eles já estavam tentando entender como é que os átomos se ajustam com descargas elétricas para formar aminoácido, que vai formar proteínas, que vai formar as células. Olha, se você quiser entender o que é evolução, tem um documentário, anote aí. Pense num documentário excelente, tem mais fantasia do que os filmes da Marvel. Se chama Construindo o Planeta Terra. Todo ano eu assisto com meus alunos, porque eu quero mostrar para eles o absurdo que foi jogado na cabeça deles. Pode ir lá no YouTube, Construindo o Planeta Terra, do History. 1h30, gente, é divertido. É muito divertido. É todo em computação gráfica, né, mostrando como é que a vida surgiu. E eu acho legal porque eles dão saltos assim, eles não se sabe quando, nem onde, mas nem qual foi as circunstâncias que essa sopa primitiva formou a primeira célula viva. Eles deixam claro os absurdos. A gente não sabemos, mas foi assim. O argumento deles é, a gente não sabe, mas foi assim. Vocês vão ver o Andrew Noah, assim, a gente não sabe, mas a gente acredita que foi espontâneo. É um exercício de fé que existe dentro da comunidade científica, que é um absurdo. A verdade é que eles fogem do Criador. E aí eles mergulham na loucura, né? Beleza, quando a gente chega no século XX, os microscópios ópticos já passaram a ser microscópios eletrônicos, de tunelamento, de varredura. O grau de precisão era 30, 40, 50 mil vezes. E o que antes era uma célula, uma esfera de gel interno, vou mostrar para você de forma mais simples, agora é uma esfera cheia de maquinários, que equações matemáticas fica difícil de descrever esses movimentos, mas o interessante é que tudo tem uma harmonia, vai para um canto, sai para outro, repete o padrão, entra num canto e tal, entra no núcleo, vai para o ribossomos, lisossomos e tal. E aí nós já estamos há pelo menos umas 5 décadas tentando entender o que está acontecendo dentro da célula, porque literalmente é uma indústria, talvez a indústria mais fantástica que o homem já observou numa escala microscópica. E aí, meu amigo, muda, ok? Será que Darwin, se ele tivesse enxergado como que era a célula na real forma como ela é, pelo menos segundo o conhecimento que nós temos hoje da biologia, será que ele manteria esse argumento? A gente vai ver que tem citações no livro dele que certamente não. Então esses são os principais defensores do TDIsmo, Paul Nelson, Jim Cannon, Michael Behe e Stephen Meyer. Cada um na sua área. Bom, vamos para a pedra no sapato dos evolucionistas. E é uma pedra terrível. Outro documentário que eu indico que você assista, tá bom? Esse daqui também é, assim, talvez seja mais divertido que ir para a Disney. É você assistir esse documentário. Do Macaco ao Homem é o nome do documentário. Também você vai encontrar lá no History. Esse documentário ele é divertido porque a pedra no sapato dos evolucionistas é o elo perdido. O que é o elo perdido?
é uma espécie que fez a transição de uma linhagem do chimpanzé ou dos orangotangos, não se sabe dentro da evolução qual é a linhagem, para chegar ao homem. E a grande pergunta é, cadê esse elo perdido? Está perdido. Super perdido. Só que o documentário, eles assim, acham dente fossilizado. Aí o que é que eles fazem com o dente? Cria o Homo erectus, cria a esposa do Homo erectus, é um negócio impressionante, tudo arte e muita filosofia, muita inferência. Se tem uma comunidade que gosta de inferir, são os evolucionistas, muito mais que os TDIstas. Eles inferem, sim, todos os cientistas inferem, mas os evolucionistas é impressionante, impressionante. Acham um pedaço de um osso. Tem um homem de Piltdown, que é uma transição, um dos possíveis elos perdidos, que foi encontrado na Inglaterra, que eles acham um pedaço do maxilar inferior e um pedaço dos seios nasais, e eles reconstroem com gesso, com argila, como é que seria o crânio do elo perdido. Foi uma fraude, uma das mais terríveis fraudes da ciência, mas se sustentou assim, por décadas acreditando que aquele crânio era o elo perdido entre o macaco, entre aspas, e o homem. É um documentário divertido e eu aconselho vocês a assistirem para você entender o absurdo que é mostrar que nós temos como antepassados, ou nós somos descendentes de primatas. Eu costumo dizer para vocês que é até chato você estudar biologia, porque a taxonomia coloca a gente como um animal. Né? Você é um primata dentro da taxonomia. Né? A sua família pertence a animais. E é o que se é jogado para a gente dentro das salas de aula. Ok? Principal pedra no sapato, o elo perdido. E esse elo perdido é o quê? Os fósseis. Cadê os fósseis de transição? Não tem. Teve um fóssil aí que é a Lucy. Né? Eles eram música dos Beatles. O cara foi no local certo e achou uma ossada gigantesca lá. Tá aqui, achei o elo perdido. Aí deram o nome de Lucy, porque tinha a ver com a música dos Beatles. Recentemente foi descoberto que era uma espécie de orangotango. Não tem nada a ver com seres humanos. Absolutamente nada a ver. É uma espécie de orangotango que é extinto. Na verdade, quando a gente estuda o registro fóssil, aquela árvore genealógica de Darwin, né, começa de um ancestral, na realidade ela é invertida, o registro fóssil inverte. Nós temos várias espécies de vida no passado que hoje nós não temos mais. Ok? Os dragões. Tem uns relatos meus cabrosos assim, do pessoal do período medieval, de uns animais, né, que saltava algo parecido com fogo pelos narizes e tal. Cadê essa espécie? A gente não sabe. É um mito? Não sabemos. A gente sabe que no passado tinha umas espécies que não tem mais. E o registro fóssil mostra isso. Ok? Pedra no sapato evolucionista, a gente precisa atacar isso. Cadê o elo perdido? Essa é a pergunta, tá bom? Que você tem que fazer. E aí, cadê o elo perdido? Não é o homem de Piltdown, é o Homo erectus, é a Lucy. E aí você tem que assistir esse documentário para dizer, mas isso aqui, tu sabia disso? Eles não sabem. Eles não sabem nada disso. Replicam e muitas vezes nem estudam isso. Pois bem, vamos falar algo importante. Depois de falar da pedra no sapato, vamos falar também da pedra do sapato do calcanhar de Aquiles, do design inteligente. Quando a gente fala de design, a gente tem que saber separar qual é o propósito da teoria do design inteligente. O propósito dela, como foi colocado, é olhar para as biomoléculas, olhar para as proteínas, olhar para os aminoácidos e enxergar um desenho. Olhar para os ácidos nucleicos e enxergar, rapaz, isso aqui é um desenho. E o negócio é exuberante, rapaz. Quem fez isso aqui tem uma criatividade gigantesca. Entretanto, quando você infere que algo na biologia tem um desenho, como nós colocamos anteriormente, isso gera uma implicação que faz com que eles chamem essa ciência de religião. Que implicação é essa? O desenhista, o projetista. Se você sabe que essa é a pedra no sapato do design inteligente,
não entre no argumento do projetista. Fique no argumento do desenho. Entenda um pouquinho mais como é que são as proteínas, como é que elas são formadas, como é que é o processo de duplicação do DNA, a transcrição, a tradução. A gente vai ver umas animações já já. E aí você fica nisso. Tem desenho, meu amigo, tem desenho, ilustra, tem desenho. Ele, mas quem é o desenhista? Rapaz, tu vai para a igreja? Vou não, tu deveria. Aí tu pergunta ao teu pastor lá. Ok? Quem é o desenhista? Eu acredito que é o Deus da Bíblia. Ok? Mas isso aí é uma coisa, não quero interferir em nada. Agora que tem desenho na vida, tem desenho sim. Isso aqui é uma ilustração, não é esse tamanho, não é tão simples assim, mas aqui é a ilustração de uma proteína do nosso corpo. E você conhece muito bem essa proteína. Ela que dá a cor vermelha ao teu sangue. O nome dessa proteína é hemoglobina, está ali ela. Olha como ela é uma molécula pequena. Ela tem 2.952 átomos de carbono, 4.664 átomos de hidrogênio, 8.125 átomos de oxigênio, 8 enxofre, que são as pontes de sulfeto, 4.321 átomos de ferro. Ela tem que ser desse jeito, cada região. Isso aqui são vários, cada fitinha dessa aqui é um agrupamento de centenas de dezenas de aminoácidos. Tem que estar na função específica. Se esse negócio estiver para cá, ela se desfaz, a proteína deixa de funcionar. Ela tem que ter um formato específico, tridimensionalmente, para realizar uma função, transportar oxigênio. Estruturar seu esqueleto para outros nutrientes poder perpassar por ela. E você precisa dessa quantidade de átomos, quase 20 mil átomos, para realizar uma função. Isso aqui é só uma proteína das centenas de milhares de proteínas que existem no teu e no meu corpo. Tem uma proteína maravilhosa chamada lactase. Se você não tomar leite, ela fica inativa. Passar muito tempo sem tomar leite, ela é inativa. Alguns têm ela de forma desativada, hereditariedade, ou às vezes é alimentação. Mas a lactase é uma proteína interessante, ela só tem uma função. Pegar a lactose, que é um açúcar do leite, e quebrar. É uma proteína gigantesca. E a tua célula fabrica isso a nível microscópio. Eu poderia gastar aqui horas falando de uma proteína atrás da outra. E o que a gente presencia tem um desenho, e é um desenho belo, bonito. E todo desenho tem por trás um argumento teleológico. Pois bem, principal evidência que nós que acreditamos, que defendemos o design inteligente, principal evidência nossa é essa biomolécula presente no núcleo da célula, que nós chamamos de DNA. E essa biomolécula é uma molécula interessantíssima. Ela tem mais ou menos 1,80 m de altura, um pouquinho maior do que eu, tem 1,79 m. Ela é mais ou menos deste tamanho. Ela tem uma espessura de 2 nanômetros e ela está totalmente compactada, dentro de um pontinho menor do que aquele que tu escreve, que tu bota no final de uma frase, de um texto. E essa molécula não é única, porque você tem aí, e a gente vai já já voltar para esses números, você tem pelo menos umas 10 trilhões de células no teu corpo. Cada célula dessa contendo essa fita totalmente codificada com informação ali presente para dizer tudo o que é necessário para fazer teu desenho. Distância entre os olhos, cor do cabelo, cor dos olhos, distância entre as orelhas, tamanho do dente, tudo isso está nessa fita. E essa é a principal evidência do design inteligente. É uma molécula que a gente enxerga um exagero de desenho. A forma mais complexa de você fazer um desenho parece que está ali dentro. Mas para que você entenda a complexidade da célula, do DNA e como ele tem informação codificada ali, para que você entenda que essa é a principal evidência que tem uma mente por trás do DNA, a gente vai começar com um monólito muito conhecido de vocês,
bem pertinho, né? Alguns eu acho que até subiu lá em cima. Eu nunca, só passei em frente. É a pedra da galinha? Você conhece muito bem, vamos valorizar nosso estado, né? Essa pedra é uma pedra interessante. Você tem duas possibilidades para dizer como é que essa pedra se formou. A primeira possibilidade é a seguinte. Muitas pessoas entraram no curso de engenharia de produção das melhores universidades do país. Outros começaram a estudar profundamente em matemática e elaboraram, junto com o pessoal da engenharia de produção, uns ferramentas assim, bem interessantes para tentar esculpir uma galinha numa pedra. E o resultado foi isso daí. Ok? A segunda possibilidade sua é, rapaz, essa pedra se formou, né, os evolucionistas dizem que foi há 450 milhões de anos. Tudo é um gigantesco de tempo, né? Mas você tem a segunda possibilidade. Rapaz, ela se formou, era uma rocha que não parecia uma galinha, mas aí muito tempo, batendo vento, chuva, as pessoas talvez quebrou uns pedaços lá, assim, sem muito estudo, né? Queria arrancar um pedaço da pedra porque acharam ela bonita e tal. Passaram-se algumas centenas de anos, aí a pedra ficou assim, que lembra uma galinha. Ok? Isso é observar e partir para o próximo passo do método científico, que é lançar hipóteses. Opa, lancei 2 hipóteses. Ok? Beleza. Vamos fazer mais uma ilustração que você pode fazer. Eu quero chegar no DNA, tá bom? Para você não achar que eu estou perdendo o foco. Eu vou pegar aqui o edifício Cidade, lá em Fortaleza. Quem conhece o edifício Cidade aqui lá em Fortaleza? Levante sua mão. Conhece, não? É uma coisa linda de engenharia no estado do Ceará. É o nosso maior prédio de Fortaleza. Um negócio assim fabuloso. Ele tem 100 metros de altura, aproximadamente, 45 metros de largura e 8 metros de comprimento. É uma muralha ali chegando perto do litoral de Fortaleza. Uma muralha, um projeto de engenharia assim, gigantesco. Você teve um grupo de vários engenheiros civil que foram lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um protótipo pequenininho, um laboratório conhecido como Laboratório de Aerolândia das Construções. Botaram esse protótipo dentro do que eles chamam de túnel do vento, assim, muito vento para ver, fazer os cálculos, ver se no tamanho real esse negócio se sustentaria. A conclusão é que os testes preliminares, a priori, deram certo. Eles viram qual era o concreto armado que eles tinham que usar, qual era o tipo de aço que eles deveriam usar, mãos à obra e construíram esse, a gente pode dizer, nosso arranha-céu. Não é arranha-céu não, mas é o nosso, é o que nós temos em Fortaleza, tá bom? De gigante. Isso aqui nos orgulha, assim, poxa, construímos um negócio belo. E aí ele tem padrões. Você concorda comigo que esse negócio aqui tem padrões? Eu não tenho um zoom aqui para dar para você, mas é impressionante. Sabe, tem padrões assim, 3 metros a distância, estou inferindo aqui, né? Eu não sei. De um pavimento para o outro, tem sempre 2 janelas e depois 2 janelas do lado, e aí algo mais côncavo e tal, e lá em cima. Tem padrões, algo que se repete. Vamos lá, possibilidade. Tenho 2 possibilidades para esse prédio. A primeira possibilidade é, isso aí era uma rocha, um monólito, assim, bem grandão, e aí bateu o vento, assim, né, descargas elétricas, e aí esculpiu e formou esse prédio, esse edifício. Ok? Segunda possibilidade, um esforço de engenheiros. Foram para um laboratório especializado, fizeram vários testes, e contrataram empresas, e caminhões que levavam concreto, que levava areia, que levava brita, e várias pessoas fazendo uns cálculos e tal, e construir esse prédio. Qual a possibilidade racional que você chegaria? Tem engenheiro por trás disso, tem mente inteligente. Para padrões, para algo complexo, necessariamente, é o que a gente vem dizendo, eu só ilustrei para que você entenda melhor. Necessariamente nós precisamos de inteligência. E nós somos cristãos, a gente precisa fazer uma analogia depois de ilustrar. O volume desse prédio é em torno de 36 mil metros cúbicos. Se você multiplicar 100 por 45 por 8, você vai ter aproximadamente isso, 36 mil metros cúbicos. Mas vamos para isso aqui. Vamos para essa analogia que eu quero mostrar para vocês. E vocês conhecem. Que barco é esse aí?
É a Arca de Noé. A Arca de Noé, as dimensões dela é em torno de 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura. Se você multiplicar essas medidas, você vai chegar a um volume de 41.006,25 metros cúbicos. Em volume, a Arca de Noé é maior do que o edifício Cidade. E você não tem noção, meu amigo. Sabe quanto foi que custou o edifício Cidade? O edifício Cidade custou 50 milhões de reais. Fica lá na Guilherme Rocha. 312 apartamentos, 42 pavimentos. Custou isso aí, 50 milhões de reais. E ele está fixo. Ok? Não é móvel. Ele foi feito no século 21, ele foi construído recentemente, acho que começou em 2012, se não me engano. Agora, esse aqui foi construído há pelo menos, aí eu posso estar errando aqui a numeração, há uns 3.500 a 4.500 anos atrás. Estou lembrando aqui exatamente. Acho que é por aí, em torno de 4.000 anos atrás. E sabe quem foi o engenheiro disso aí? O Deus das Escrituras. E detalhe, esse barco foi construído, ele não ficava fixo não. Era vento do lado, era tonelada de água do outro, tonelada de água do outro. E o negócio, meu amigo, os engenheiros navais eles dizem que esse tipo de projeto não é para afundar de jeito nenhum. Tem um engenheiro por trás de grandes padrões, de grandes obras. Agora, o que o design inteligente fez? O design inteligente, ele olhou para o DNA e viu o grau de complexidade que existe ali. Existe um dogma na biologia que nós chamamos o DNA, ele participa de um processo que nós chamamos de transcrição para que ele possa se replicar, se duplicar. Essa transcrição forma o RNA. Esse RNA ele sai do núcleo da célula, ele vai lá para um outro maquinário que nós chamamos de ribossomos para fazer a tradução. E essa tradução formam-se as proteínas, é o que nós chamamos de dogma da biologia. Agora as proteínas se aglutinam para formar as organelas, quando essas organelas é o próprio núcleo, é o próprio ribossomo, e lá dentro forma-se de novo o DNA e esse ciclo ele fecha. É uma lei da biologia, dificilmente refutável. Pois muito bem, o que é que os TDIstas eles enxergam? Eles enxergam que nesse dogma da biologia existe uma engenharia gigantesca por trás. E eu quero levar você, eu vou tentar visualizar, eu quis um problema de internet lá em casa, eu não consegui baixar o vídeo. Eu peguei uns GIFs, a gente vai mostrar para vocês. Eu vou ilustrar, tá bom? Para você entender o que é que acontece na célula. Será que eu botei certo aqui? Esse slide? Que slide é esse aí? Você conhece, já assistiu esse filme. É o Homem-Formiga. Eu não consigo estudar biologia e não me lembrar do Homem-Formiga. Aquele botãozinho, tum! Você reduzindo a escala microscópica. Né? Vamos lá, aperta o botão aí, a gente vai reduzir a escala microscópica para você enxergar mais ou menos como é o desenho do DNA. Isso aí é mais ou menos a estrutura do DNA. Não é uma circunferência, não são retas, não é um retângulo. É a forma mais difícil de você fazer um desenho. É uma dupla hélice. Imagine desenhar uma hélice no plano cartesiano. Mas uma só não, duas. Uma subindo e a outra descendo. Isso daí é uma ilustração de o que seria a molécula do DNA. Dentro dessa estrutura está toda aquela informação que anteriormente nós citamos para vocês. Tamanho dos teus dedos, a cor dos teus olhos, a distância entre teus olhos. Cada um de nós temos um pacote de informação diferente presente dentro dessa célula, dessa biomolécula que é o DNA. E sabe o que é o fascinante? É que ela não fica paradinha assim, né? Bonitinha só rodando lá dentro do núcleo, não. Ela costumeiramente está se duplicando. E é um sistema, é um maquinário assim, impressionante. Você tem uma máquina que nós chamamos de DNA polimerase,
que ele tem a função de abrir a molécula do DNA e, com a parte do maquinário, pegar outros aminoácidos que estão vagando ali dentro do núcleo da célula, jogar dentro de uma região onde eles possam ser alinhados para você fazer a duplicação dessa fita do DNA. E aí chega um momento que você já gerou a informação e você vai lá com outra parte desse maquinário e corta para que aquela informação não tenha erro. A pergunta é, será que se Darwin tivesse enxergado que existem esses maquinários dentro lá do núcleo da célula, ele iria inferir que isso é produto de uma evolução? E a resposta óbvia, tá bom? Intelectual, seria não. E depois que esse DNA é replicado, ele sai na forma de RNA, que é apenas uma informação, passa pelos poros de acesso ao meio extranuclear, a informação foi codificada, foi transcrita lá dentro do núcleo da célula e agora ela caminha para os ribossomos, para quando chegar nos ribossomos ser feita a tradução, que é exatamente o pacote de informação para fabricar uma determinada proteína. E essa proteína, uma vez pronta, ela é lançada para um outro maquinário, eu acho que não tem uma animação não, é só para ilustrar para vocês. E esse maquinário agora pega essa fita de proteína e vai colocar em cada região do espaço o agrupamento dos aminoácidos. Se ele erra um agrupamento, aquela proteína ela se desestrutura e vira de novo matéria-prima para entrar no núcleo da célula e fabricar de forma correta. Isso é de um projeto de engenharia gigantesco. Nós estamos há anos-luz, usando a terminologia da física, né? Estamos há anos-luz de conseguir fazer um sistema de engenharia desse e o pior, com homem-formiga, descendo a nível molecular e fabricar isso bem pequenininho. A sensação que eu tenho, às vezes, do nosso criador é assim, ele aqui, pronto, joga aqui dentro desse negócio. Uma cena lá no filme que é até engraçada, né? Eles estão num prédio, ele sai do prédio, encolhe o prédio, tira uma da maleta, levanta um carrinho, deixa o carrinho grande, bota o prédio dentro do carrinho, chega no outro canto, encolhe o carrinho, depois bota o prédio. Eu fico imaginando criatividade do criador assim, está pequeno isso aqui, vou reduzir, não vou aumentar, está grande. Aí eles vão gostar, quando eles se estenderem, quando eles tacarem a lupa, eles vão ver que eu sou. E essa palavra eu sou é algo muito interessante, tá bom? Eu confesso que eu sou meio cético com relação a algumas pesquisas assim que tenta jogar a Bíblia dentro da ciência. Mas existem coisas interessantes, né? O próprio Bill Gates, ele disse que o DNA é como um programa de computador, só que muito mais complexo. Olha, ele emprega engenheiros no meio de software. Ele sabe que o DNA é um código genético gigantesco, muito mais complexo do que o teu Windows, ainda que seja o Windows 10. Pois bem, e a gente caminha para a finalização aqui, eu vou abrir para perguntas, eu quero só jogar mais alguns pontos importantes dentro do DNA. Hoje nós sabemos, depois do projeto do genoma humano ter sido concluído, se não me engano foi em 2002, 2003, 3, 4 anos, não sei quantos milhões de dólares investidos. Nós chegamos à conclusão que essa fita de 1,80 m, aproximadamente 2 metros por 2 nanômetros, você sabe o que é um nanômetro? Você pega 1 metro e divide por 1000. Metrologia. Divide por 1000. 1 metro. 1 metro é mais ou menos isso aqui. Divide por 1000. Aí pega esse pedacinho, que é a espessura da tua unha. Isso é 1 milímetro. Tá bom? A espessura da tua unha. Usa a imaginação aí. Aí tu pega, divide por 1000. Acompanha, que agora tem que ser a criatividade. Aí tu pega um pedacinho desse. Tu chegou no micrômetro. Aí tu pega um pedacinho desse micrômetro, divide por 1000. Aí pega um pedacinho. Isso é o nanômetro. Aí multiplica por 2.
é a espessura do DNA. Não é algo 1000 vezes menor que 1 metro. Não é algo 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. É algo 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. 10 a menos 9. É um negócio impressionante. E você tem 6 milhões de pares de bases nitrogenadas, fazendo uma sequência de 00001, 000, um pacote de informação, cor dos olhos. 00001, 200. Sistema binário já foi muitas vezes usado para comparar o sistema de codificação da célula. E bate muitas vezes. Tem cientistas pegando bibliotecas, livros, codificando 001, botando no DNA polimerase e fazendo cópias de livros através de bactérias, para você ter noção como a biotecnologia está avançada. Mais uma informação importante, importantíssima. Você tem cerca de 10 a 40 trilhões de células, 10 a terceira, 13ª. Dependendo do volume do seu corpo, você pode chegar até 40 trilhões de células. Hoje, os estudos mostram que cada célula humana tem uma capacidade em bytes de mais ou menos 1,5 gigabytes. É como se cada célula tua fosse um pendrive de 1,5 gigabytes. Está tendo noção aí do tamanho de informação que tem dentro do teu corpo? Se tu pegar 1,5 gigabytes e multiplicar por 40 trilhões de células, você vai chegar a um número que nós chamamos na metrologia de 60 zettabytes. É 10 a 21. 60 zettabytes. Só para fazer uma comparação com você, tá bom? Para você entender esses números. Os cálculos mostram que agora no ano 2020, toda a informação presente em todos os computadores do mundo vai chegar em torno de 40 zettabytes. Dentro do seu corpo tem 60 zettabytes. Você tem mais informação na sua célula do que todas as informações de todos os computadores do mundo. É muita informação, meu amigo. Essa informação, se fosse para você botar assim em linha reta, daria para você dar 500 mil voltas ao redor do planeta Terra pela linha do Equador. Okay? Fragmenta você tudinho em fitas de DNA. Só com seu DNA você dá 500 mil voltas ao redor do planeta Terra. Darwin, com certeza, se ele tivesse vivo, ele abandonaria o evolucionismo. Lá no livro dele, ele disse, se pudéssemos demonstrar que tal órgão complexo existe, o qual possivelmente não pudesse ter sido formado por pequenas modificações sucessivas, minha teoria iria totalmente por água abaixo. Mas nós podemos dizer, foi. Né? Foi. Sem medo, mas sem medo de errar, foi. E infelizmente, amados, falta esse conhecimento no meio do povo de Deus. Umas considerações finais, e eu quero dizer aqui o seguinte. Quem é o imparcial? É o professor que na aula de bioquímica ensina evolucionismo e TDIsmo, ou aquele que só ensina o evolucionismo? Quem é o imparcial? Quem é o parcial? Porque nas escolas falam que não pode ser ensinado essa pseudociência. Rapaz, tem muita ciência dentro do design inteligente. Mas existe uma resistência gigantesca. Eu fiquei impressionado, eu falei até para o pastor Demétrio. A UFC se abriu para uma conferência de design inteligente. Eu conheço aquele povo. Eu passei pelo menos uns 10 anos ali dentro. O povo resistente ao óbvio e acessível ao absurdo. Mas o fato é que essa teoria ela é científica, ela tem ganhado espaço. E você não é parcial quando você ensina ela. É uma resistência. E nós temos que fazer sim ao modelo que nós não acreditamos. E muitas vezes nós estamos replicando um modelo totalmente absurdo dentro das salas de aula, dentro das igrejas, às vezes. O fato de você não conhecer e se manter omisso é você permitir, muitas vezes, que esse conhecimento absurdo avance.
Ok? Andrew Noll, citação aqui do, talvez, o maior evolucionista pesquisador. Porque o Richard Dawkins é garoto propaganda, essa é a verdade. Não faz muita pesquisa, não. Esse aqui pesquisa. Esse aqui, ele tem formação dentro da área de biologia molecular. Ok? Ele estuda os processos evolutivos na prática. Tá bom? Ele está lá no laboratório tentando explicar como é que a vida surgiu. Olha aqui a citação dele, de um evolucionista. Se tentarmos resumir dizendo que sabemos a respeito da longa história da vida na Terra, olha, evolucionista, longa história bem pequenininha, né? Sua origem, seus estágios de formação, que fez surgir a biologia que temos hoje, penso que teríamos que admitir que estamos olhando através de um vidro escurecido. Ele está mostrando o grau de ignorância, isso é bom. Não sabemos como a vida começou no planeta, não sabemos exatamente quando começou, nem em que circunstâncias começou. Mas é isso que é ensinado na sala de aula? Não. É lamentável como na sala de aulas nós estamos ensinando fantasia. Melhor do que da Marvel, pelo menos. Mas é fantasia. Quando, na verdade, a escola deveria ser um ambiente de alta cultura, de alta intelectualidade. A gente não tem mais presenciado isso. Tá bom? A gente conclui aqui apresentando para vocês que sim, teoria do design inteligente é uma teoria científica. Ultimamente está acontecendo uma briga boba entre criacionistas e TDIstas. É lamentável, sabe? O criacionismo científico, ele não olha para desenho e moléculas. O criacionismo científico, ele entra em outras áreas do conhecimento, como astrofísica, como química e muitas outras áreas do conhecimento, para atestar que o que nós observamos foi criado. O design inteligente olha para o desenho das moléculas, das biomoléculas. É importante a gente fazer essa distinção, tá bom? Mas um dá suporte para o outro. Qual o problema dessa briga besta que está existindo, sabe? Então eu acho importante você, como povo de Deus, compreender que a ciência ela entrou num campo que ela entende os mecanismos, tá bom? De como é que uma célula se duplica. Mas a ciência ela não tem suporte para dizer como é que a vida se originou nesse planeta. Nunca vão conseguir. Não dá, não cabe nessa esfera. Mas o conhecimento teológico ele deixa muito claro em João 14, verso 6. Lá a melhor definição de vida foi apresentada e nós temos que amar essa definição. Porque lá a definição de vida não está no mecanismo, não está no processo. A definição de vida é um homem. E ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. E quando ele fala ali de vida, se você quer mesmo entender o sentido, o real sentido da vida, não mergulha na ciência tão somente não, mergulha na teologia. Ela tem suporte para apresentar para você o que é vida. Eu não podia deixar de finalizar sem citar João 14, 6, né? Falou de origem da vida, a gente tem que apresentar quem é o autor da vida. A gente não pode jamais esquecer disso. A gente não pode, amados, nós não podemos ser cientificistas. Chega de querer explicar tudo com física, com biologia. Chega disso. Ultimamente eu não estou mais nem querendo ouvir cientistas, eu quero ouvir filósofo. Eu encontrei uns recentemente, eu estou muito empolgado, né? Pois bem, a gente finaliza aqui. Vai ter perguntas? Vixe. Eita, vamos lá. Apareceu um ali ou não? É bom a gente estabelecer assim, um número de perguntas, né? Porque senão... Um de cada vez. Terminamos. Gente, minha formação é em Química. Então, se você fizer pergunta aqui em Física, em Biologia, a gente entende um pouquinho, mas vamos lá. Só deixar claro que não sei se vai ser possível atender a todo mundo por causa do nosso tempo, mas vamos procurar na medida do possível, tá bom? Vamos lá. Dentro do código genético, a forma de correção genética conhecida
por Prime. Ah, sim. Esse Prime. Eita, foi debates grandes aqui. Fábrica complexa de correção da fita do DNA. Pode ser demonstrado como uma inteligência dentro do código genético? Poderia explicar? Vou dar aqui uma resposta, mas eu quero ler de novo para ver se eu entendi, tá bom? A pergunta, essas perguntas vocês... Sei não, viu? Não, tá dizendo assim, não sei. Dentro do código genético, a forma de correção genética conhecida como por Prime, fábrica complexa de correção da fita do DNA, pode ser demonstrada como uma inteligência dentro do código genético? Sim, é óbvio que sim. Eu recentemente, lá na nossa escola, eu espero não ser muito técnico, né? Não sei se eu vou conseguir responder da forma que atinge a todos. Chegou lá na nossa escola um aparelho de eletroforese. O aparelho de eletroforese ele tem os iniciadores. Eu não sei se entra dentro da pergunta do irmão, da irmã que fez aqui, né? Os iniciadores são biomoléculas sintéticas que você parte, que é o início do DNA e o fim do DNA que você vai usar para fazer sua análise, né? Quando ele, pelo menos o Prime aqui, dentro da bioquímica, eu já vi várias correntes. Ele colocou aqui o Prime como sendo a fábrica complexa de correção da fita do DNA. Mas eu já debati com o evolucionista, o Prime, que eu debati com ele uma vez, era uma molécula que eles chamam de proto-DNA, que lá no passado da evolução, antes de ser formado DNA, se formou esse Prime. E esse Prime foi evoluindo com o passar do tempo e formou o DNA, e que depois formou o núcleo da célula toda. Mas o comentário dele aqui foi o seguinte, que o Prime, pelo que eu estou entendendo, botou até entre parênteses, é a fábrica complexa de correção da fita do DNA. É muito simples. Se você tem um sistema codificado, esse sistema está dando erro. Ok? Quem é que faz a correção de um erro? Processos naturais ou a mente inteligente? É muito simples. Quem enxerga erro é um ser inteligente. Ok? Não é o sobrenatural, as forças da natureza. Tripé da evolução. Acaso, tempo e seleção natural. Vou botar o quadripé. E as forças puramente desgovernadas. Você acha que em muito tempo, forças desgovernadas, acaso e tempo, vai enxergar que existe erro em DNA, vai consertar? Mas é óbvio que não. Né? Essa seria a minha resposta. Certo, vamos lá. Com relação às informações contidas no DNA, existe alguma pesquisa que equacione através de fórmulas matemáticas todas as possibilidades de combinação dessas informações? Quando eu estava me preparando para trazer aqui a palestra para vocês, eu estava estudando os dois sistemas da linguagem do computador. O sistema primário, que é o sistema binário, e o sistema secundário, que é uma acomodação do sistema primário, que é o sistema hexadecimal. Os computadores eles trabalham com esses dois sistemas, o sistema binário e o sistema hexadecimal. A minha resposta aqui para você é: o que a gente tem visto na genética é que esses sistemas de computadores, o sistema hexadecimal e o sistema binário, eles são sistemas de codificação muito parecidos com os sistemas presentes no DNA. A diferença é que a complexidade da codificação do DNA é algo que até hoje ainda é objeto de estudo. Tá bom? Não está fechado. Ou seja, assim, nós entendemos cada região do DNA, qual é a função de cada região desse DNA. O projeto do genoma humano ele foi até acelerado, cortando algumas partes, assim, porque eles viram que não iam conseguir concluir a tempo, né? Mas existem sim, tá bom? Existem várias combinações, existem muitas equações que esses engenheiros de programação pertencentes ao projeto Genoma Humano
elaboraram para tentar entender o DNA. Deixa eu ver se a pergunta foi essa mesmo. Com relação às informações contida no DNA, existe alguma pesquisa, sim, o projeto Genoma Humano, que equacione através de fórmulas, sim, matemáticas, todas as possibilidades? Todas não. A gente não está falando de um negócio simples. Eu vou aqui conjecturar, tá bom? Mas todas as possibilidades de combinação das informações. Mas tem que ter cuidado, viu? Esse negócio de todas as possibilidades de combinação não é o filme da Marvel que se combina o DNA lá com outra coisa e forma super-heróis. Pelo contrário. Toda vez que quando você mexe no DNA, você tem perda de informação. Que é uma briga grande entre TDIstas e evolucionistas. Porque para os evolucionistas, o erro, a mutação, gera informação nova. Isso não é experimental. Eles justificam que o salto entre as espécies foram as mutações e, ao longo de milhões de anos, as mutações formaram outras espécies. Mas, meu amigo, isso não é ciência, porque todos os testes mostram que mutação é perca de informação, não é ganho. Eu já tive vários debates. Às vezes a gente chega à conclusão que nem adianta debater, porque a pessoa já tem os pressupostos dela, a gente tem que ensinar na base mesmo. Porque uma pessoa que abraça o evolucionismo, dificilmente ela se liberta, principalmente se ela abraça na fase adulta. Outra pergunta. Acaba aqui, né? O que falta para desfazer a grande mentira da teoria da evolução? A coragem? Eita, essa pergunta foi boa. Para você... Tá aí a resposta. Ele colocou como indagação, mas poderia botar a resposta mesmo, que poderia botar a exclamação. Sim. Eu não tenho dúvidas que... o brasileiro, não se ofenda com isso que eu vou dizer, porque eu me incluo, eu estou aprendendo a ser mais corajoso. Mas nós somos um dos povos mais covardes que existe na face da Terra. A gente é muito covarde, não gosta de debater. A gente não gosta de ter uma boa discussão. Aquela discussão assim, de argumentos, não de ofensas, entendeu? Quando a gente vê algo que vai contra os nossos princípios, a gente fica calado. Até os pais vão lá, fica calado, fala nada não. Né? É geração de covardes, essa é a verdade. Né? Geração de covardes. Graças a Deus, os conservadores estão se levantando aí, tem uns cabas que estão, e mulheres também, né? Com uma coragem aí grande. Tem que entrar assim nessas faculdades, e com uma boa oratória, com uma boa apologética, mesmo perdendo em alguns debates, volta para casa, reformula a argumentação e volta. A gente só aprende assim, reformulando aquilo que a gente não domina. Né? Para isso necessita assim, de coragem. Mas assim, essa mentira ela já está se desfazendo aos poucos. A USP, por exemplo, ela já abriu o primeiro a Mackenzie, lá em São Paulo, abriu o primeiro núcleo de pesquisa em design inteligente do Brasil. Você tem cientistas, com o dedo lá do Marcos Eberle, né? E muitos outros, né? Corajosos mesmo, e foi uma afronta, meu amigo. Teve gente escrevendo assim para o reitor da Mackenzie. Reitor, não deixe que essa pseudociência entre na nossa universidade. Blá, 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 blá. Deu em nada. Por quê? Porque tem homens corajosos que estão vencendo os debates, vencendo. A gente herdou muita coisa dos americanos, boa. Mas o debate, a gente ainda está aprendendo a debater. Porque falta coragem. O design inteligente observa somente o micro ou também o macro? O micro. Eu fiz um artigo, e tem um rapaz muito bom, eu entendia, quando eu estava fazendo design inteligente, que tinha a ver também com o macro. A metodologia do design inteligente ela é utilizada em outros projetos. O projeto 7, por exemplo, usa a metodologia de design inteligente. Né, a sintaxe, a semântica, a pobética, que são os métodos do design inteligente. Né, o design inteligente ele se alicerça num tripé. Complexidade irredutível, que seria outra palestra para a gente falar isso, complexidade específica e o princípio atrópico. Dentro da complexidade específica,
você tem esse método sendo utilizado somente para as biomoléculas, tá bom? Os TDIstas, o objetivo deles é olhar para as biomoléculas. Quem olha para o macro é a teoria do Big Bang e essa nova que está se levantando aí, teoria do universo holográfico, né? Mas até onde eu sei, tá bom? Até onde eu sei, design inteligente, certo? Aí eu fiz um artigo e mandei para um rapaz lá do Paraná, que acho que é Maringá a cidade. Aí eu pedi para ele fazer uma revisão, né, e ele mandou cheio de erro para mim, porque eu estava misturando design inteligente com criacionismo. Pelo menos eu vi que ele era um cara legal, que tinha conhecimento disso. Ele tem um núcleo de design inteligente lá na cidade de Maringá, Santa Catarina, Paraná, não tenho certeza. E aí uma das coisas que ele colocou para mim é que eu não posso usar argumentos, pelo menos essa não é a proposta daquele grupo que se reuniu lá na Califórnia, né, na costa oeste dos Estados Unidos, para estabelecer a teoria. Essa teoria ela usa física, usa matemática, usa bioquímica e usa genética. Para quê? Para estudar as biomoléculas. Isso é até onde eu entendo o design inteligente. É a última aqui, a gente termina. Pode explicar um pouco sobre esse assunto tão falado ultimamente, que é células-tronco? Dentro da biologia, você tem vários ramos para você fragmentar e estudar essa ciência. Um desses ramos é a citologia, que é o estudo da célula. Existem várias classes de células. A célula que tem aqui nos teus neurônios é uma célula diferente das células que tem no músculo do teu braço, que é diferente das células que tem na tua língua. Porém, todas essas células, elas têm origem em um grupo de células que, dependendo da região onde ela se encontra, ela recebe a informação genética para se transformar em outra célula. Eu vou ilustrar melhor. Uma mãe, quando ela está amamentando, sai aquele fluido branco do peito dela, não sai? Antes de ser aquele fluido branco, era o que aquela célula? Eram células vermelhas, era sangue. Você tem sangue se transformando em leite. Você tem células se transformando em outro tipo de célula. O que são as células troncos? São células que têm essa capacidade, e hoje está criando essa cultura quem tem dinheiro, né? Que é onde a maior concentração de célula tronco é logo no nascimento. Quem tem um dinheirinho, pega cordão umbilical, corta, armazena e tal, para no futuro, se você perder um órgão e tal, tentar botar a célula tronco para perder um pedaço do estômago, para ver se aquela célula tronco ela reconstrói. Os estudos estão avançados nessa área, tá bom? Agora existe muita, assim, o homem ele gosta muito de querer substituir o criador. Essa ideia de criar órgãos artificiais a partir de células tronco, né? Para você vender um fígado a partir de células tronco, eu acho isso aí um tremendo de um exagero, pelo menos ainda talvez esteja muito distante do conhecimento biológico que a gente tem hoje. Mas é possível. A gente, dentro da ciência, a gente não pode dizer que uma coisa assim é absurdamente impossível, principalmente se existem os mecanismos. Existe esse mecanismo, sim, de células se transformando em outras